Quais são os 10 animais mais fortes do planeta Terra? Os 10 animais mais fortes do mundo. Se você pensa que o rei é o leão, a lista criada pelo jornal britânico The Telegraph pode te surpreender. O reino animal é cheio de maravilhas e curiosidades. São infinitos os temas que atraem pesquisadores para estudar as diferentes espécies e seus costumes. Entre os tópicos que chamam a atenção são as investigações que determinam quais são os seres mais fortes da Terra. Se você pensa que o rei é o leão, a lista criada pelo jornal britânico The Telegraph pode te surpreender. A publicação utilizou informações de cientistas para elencar 10 dos animais mais fortes do planeta. Veja quais são eles. Em primeiro lugar, ácaro oribatídeos. Este ser minúsculo é definitivamente o mais forte do mundo. Isto porque a resistência não é medida apenas pelo peso que ele consegue levantar, mas é necessário considerar a relação entre seu peso e tamanho e o seu potencial. O ácaro é um ser milimétrico que está presente em quase todos os lugares. O mais impressionante é que eles são capazes de resistir a uma tração de até 1.180 vezes o seu próprio peso, o que seria equivalente a um humano puxando 82 toneladas. Em segundo lugar, escaravelho, adorado pelos antigos egípcios, este pequeno ser tem uma força quase tão grande quanto a dos ácaros. Ele é capaz de carregar até 1.141 vezes o seu próprio peso corporal. Mesmo que os besouros variem muito em tamanho, a relação seria semelhante à de um homem puxando 6 ônibus de 2 andares, dos tipos comuns na Inglaterra. Em terceiro lugar, formiga. Carregar alimentos é uma das tarefas mais comuns das formigas. Elas usam as mandíbulas para cortar folhas e depois carregam nas costas o alimento até o formigueiro. Cada pedaço de folha pode pesar até 50 vezes a massa corporal da formiga, que seria como um homem levantando 2,5 toneladas. Além da força, as formigas são consideradas um dos seres mais complexos do reino animal. Em quarto lugar, o gorila. O gorila levanta facilmente até 10 vezes a sua massa corporal. Para os machos, isso significa conseguir carregar sozinho até 2 toneladas. Eles não são muito altos. Atingem até 1,75 metros de altura e pesam, em média, 200 quilos. As fêmeas chegam à metade deste tamanho. A espécie vive, aproximadamente, 50 anos. Em quinto lugar, a águia coroada africana. Este é o único pássaro a integrar a lista. Durante o voo, esta águia é capaz de carregar presas de até 16 quilos, aproximadamente 4 vezes o seu próprio peso. Além disso, esta ave é considerada uma excelente caçadora, poderosa e agressiva. Em sexto lugar, humanos. Apesar de entrar na lista, os homens não são tão poderosos assim. A colocação deve-se a toda a força do lituano Zydrunas Savickas, o homem mais forte do mundo. Aos 34 anos de idade, o levantador de peso é capaz de levantar 523 quilos, sendo até 5 vezes mais forte do que um homem comum. Em sétimo lugar, o tigre. Os tigres, apesar de serem praticamente raros na natureza, são muito fortes. Com mais de 3 metros desde o focinho até a ponta da cauda, este animal consegue transportar, em média, o dobro do peso de seu corpo, o equivalente a 540 quilos. Outro ponto forte dos tigres é a velocidade, que ultrapassa os 60 km por hora. Em oitavo lugar, o elefante. Como todo o seu tamanho, talvez fosse de se esperar que o elefante liderasse a lista. Mas, apesar de aguentarem muito peso, eles também são muito pesados. Os elefantes conseguem puxar até 9 toneladas, aproximadamente 1,7 vezes o seu próprio peso. Em nono lugar, o boi. O boi já foi e ainda é muito utilizado para o transporte de cargas. Isso não é à toa. Este animal é muito forte, sendo capaz de carregar 1,5 vezes o seu próprio peso. Isso é o equivalente a uma média de 900 quilos.
Em 10º lugar, urso pardo. Ao chegar à idade adulta, o urso pardo pode pesar até 500 quilos. O que torna este animal forte é uma curiosidade em seu próprio movimento. Mesmo sendo tão pesado, ele é capaz de correr a mais de 50 km por hora, e o mais impressionante é que, devido ao formato de seus músculos, ele é mais rápido na subida